Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao 10º Congresso do TJCC, todos juntos contra o câncer. E hoje esse simpósio, contra o mieloma múltiplo, novas melodias. Eu me chamo Kelly Faé e é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, que a gente vai compartilhar momentos significativos, inclusive com todos vocês. A Pfizer apoia o paciente do tratamento ao diagnóstico. Ou seja, acompanha o paciente durante a jornada, valorizando o uso de terapias e estímulos alternativos que possam oferecer mais conforto, saúde e esperança em todas as fases do tratamento. Nosso objetivo hoje ele é muito mais amplo. É apresentar formas de melhorias para que o paciente seja protagonista de sua própria jornada de saúde. E mais importante, queremos estabelecer um novo patamar da promoção da saúde. E hoje nós vamos propor aqui um movimento diferente, uma experiência musical, e vocês vão ver, inclusive, como que vão enxergar o tratamento em outros viés. Nossa jornada hoje será conduzida por especialistas, pessoas apaixonadas por essa causa. E hoje teremos a honra de convidar ao palco o doutor Pedro Nefá, médico e especialista em mieloma múltiplo. Médico formado pela Universidade Federal Fluminense, com residência em hematologia e hemoterapia pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Atualmente trabalha no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e na Oncologia Dor. Por gentileza, doutor Pedro. Bom, doutor, nós queremos saber aqui, de modo mais simples, o que é o mieloma múltiplo e quais os tratamentos? Primeiramente, queria agradecer a todos pela presença, agradecer a Pfizer por esse evento. O mieloma múltiplo, então, é um tipo de câncer hematológico, então, das células sanguíneas, diferente dos outros tipos de câncer que o oncologista é o especialista de referência. Para o mieloma múltiplo, de um modo geral, é o hematologista, o médico que vai tratar. A gente vai suspeitar de mieloma no paciente que tem dor, principalmente dor óssea, por causa das lesões que essa doença costuma trazer. Além disso, ela causa anemia, pode trazer alteração da função do rim e do cálcio no sangue. A gente tem um exame que se chama eletroforese de proteína, que a maior parte dos pacientes com mieloma múltiplo vão ter alteração que chama um pico monoclonal nessa fração gama. Então, é uma doença que a gente considera rara, mas que tem uma alta morbidade para os pacientes. Principalmente, acho que a dor é uma coisa que chama muita atenção para esses pacientes. Quase 60% dos pacientes vão ter dor óssea ao diagnóstico. Então, a gente está falando aí de uma população dentro da doença com um acometimento muito ruim. E quais os tratamentos, doutor? Além dos tratamentos formais, existem tratamentos alternativos? Acho que assim, para a gente pensar dentro da linha do mieloma, é uma doença que a gente teve ao longo das últimas 2 décadas, mas principalmente, acho que nos últimos 4, 5 anos, a incorporação de várias novas drogas e que isso mudou o que a gente espera da doença. Era uma doença que saiu nessas últimas 2 décadas, de uma expectativa de vida em torno de 3 anos, para hoje, para estudos mais recentes, para mais de 10 anos, em termos de mediana de sobrevida desses pacientes. Quando a gente pensa em terapias alternativas, a gente precisa diferenciar o que são remédios ou tratamentos que já têm algum tipo de estudo e que não são esses remédios diretos contra a doença, e as terapias alternativas que aí, enfim, todo mundo já ouviu falar. Para o mieloma, como é uma doença que acomete além do sangue, os outros sistemas, então dei o exemplo das lesões no osso, acho que um tratamento, uma abordagem multidisciplinar é muito importante para esses pacientes. Então, a gente precisa muito do apoio da enfermagem, o apoio da fisioterapia, apoio da psicologia. É uma doença que, apesar da melhora, infelizmente, ela ainda é considerada incurável. Então, a gente precisa dessa abordagem toda multidisciplinar
para os nossos pacientes. Excelente. E quais os desafios e visão de futuro? Foi isso que eu falei. Eu acho que assim, a gente que está do lado de cá lidando com os pacientes com mieloma múltiplo, e aí posso falar da minha experiência no privado, onde é ótimo, porque a gente tem acesso a tudo, né, de ponta. Por outro lado, a experiência do público, onde a gente acaba tendo um grande número de pacientes, pela característica do sistema de saúde do Brasil, mas a gente vê que a chegada desses novos tratamentos, e a gente tem uma série de moléculas hoje que estão aprovadas e uma série de outras que estão em aprovação, que trazem resultados brilhantes para esses pacientes, e principalmente pacientes que já passaram por várias linhas de tratamento. Então, não é uma falsa esperança a gente olhar para essa doença e ver que provavelmente o que a gente está vendo hoje é olhando para trás, mas olhando para frente, a gente deve ter muita coisa boa e que vai beneficiar demais os nossos pacientes com essas novas moléculas. Então, a gente tem anticorpos, né? Então, remédios específicos contra a célula do câncer que é doente, então minimiza os efeitos colaterais fora do câncer, mas consegue potencializar o efeito, a resposta do tratamento. Então, isso é muito animador para a gente que está do lado de cá tratando os pacientes. Certo. E o lema, né, que a Pfizer trouxe para esse simpósio é transformando a jornada do mielo múltiplo através da música. Então, a gente sabe que a musicoterapia é, claro, um tratamento alternativo, mas citando música, qual a sua visão como na área científica mesmo, do benefício melhorado deste tipo de tratamento com a música? Eu acho que, enfim, é sempre bom, quando a gente imagina uma doença que é tão mórbida, né, e que causa tanto, muitas vezes, sofrimento para o paciente e para quem está em volta, a gente ter outras abordagens, que não só os remédios que eu falei, que a gente tem coisas ótimas, mas a gente precisa abordar esse paciente pelos outros lados. Tudo que a gente puder trazer bem-estar para os nossos pacientes, obviamente, a gente precisa incorporar na nossa prática clínica hoje em dia. Então, acho que a música a gente já tem estudos e que mostram o benefício na jornada desse paciente durante o sofrimento, e pensando no tratamento, toda vez que o paciente tem um bem-estar, então que ele está se sentindo melhor, a adesão para o restante do tratamento medicamentoso é muito melhor. Então, fora a questão da dor, que muitas vezes a musicoterapia e a música conseguem ajudar os nossos pacientes a suportar esse problema frequente da doença. Muito obrigada. Convido agora ao palco a Aline Rissuto, ela que é cantora e professora de música, para falar um pouco de sua experiência. Seja bem-vinda. Aline, 30 anos de carreira. Nessa sua experiência em sala de aula, na sua visão de educadora musical, conte para a gente os benefícios da música. Alô? Boa tarde. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, Kelly. Obrigada, Pfizer, pelo convite. 30 anos de carreira. Não vou falar minha idade, eu não vou entregar aqui, né? Os benefícios da música são inúmeros. A gente pode citar alguns aqui. Eu vou falar na área da educação. A música ela desenvolve diversas habilidades e estímulos, a começar pela coordenação motora, onde a gente vai ter mais destreza para realizar qualquer tarefa, não só na música. As memórias que a gente desenvolve com a música são diversas memórias, a memória visual, a memória motora sensorial, a memória cognitiva. Então, nós temos aí, dentro só dessa parte da memória, para que a gente possa organizar os sons e decorar a sequência para a música, e aí a gente tem esse estímulo da memória. A gente tem as percepções, a percepção auditiva, onde a gente vai aguçar ali para os sons também. A socialização, a comunicação. Então, são diversas faculdades que nós desenvolvemos, onde nós podemos usar para qualquer área de atuação. Estudar música não significa que você necessariamente será um músico profissional,
Mas todas as habilidades que você desenvolve desde a infância, você pode usar para atuar em qualquer área. Por isso é tão importante a música na nossa vida desde a infância. Mas aí vocês vão me perguntar, Aline, eu não recebi estímulo na infância, como eu faço agora para aprender música na fase adulta, né? Eu sou uma criança aí de 30, 40, 60, 70, 100, 150 anos. Como eu faço agora? Com certeza você já recebeu estímulos musicais em algum momento da sua vida, na sua infância, porque os nossos estímulos eles são recebidos desde a barriga da nossa mãe, através das músicas que a nossa mãe ouve, através da pulsação dos batimentos cardíacos da nossa mãe. E aí a gente nasce e a gente já nasce no ambiente musical. Em todo momento a gente tem música ao nosso redor, né? Trilhas de filmes, a gente está sempre envolvido com a música. A gente tem a música no nosso corpo, no nosso batimento cardíaco. Vamos sentir a música aqui, ó, a gente sentir aqui na nossa pulsação. Acha aí a sua pulsação, por favor, hein? Todo mundo tem que sentir aí. Achou? Aqui, aqui. Isso é música. E a música também tem um coração batendo dentro dela. A música é viva. Por isso que ela é a nossa, pode ser a nossa companheira naqueles momentos de mais intensa tristeza ou quando a gente não está bem. A música é a nossa companheira ali também. Quer ver? Vamos ouvir um trechinho da música que estava aqui na abertura? E vamos encontrar o coração dessa música, porque essa música ela tem uma pulsação, ela tem um coração batendo nela. Quer ver, ó? Você vai ver que você também tem música dentro de você. Quando a gente faz a dancinha, todo mundo faz uma dancinha assim, ó, para sentir o pulso da música, o coração dessa música. Bate na perna, bate o pé. Já tem gente batendo o pezinho ali que eu tô vendo. Olha lá, ó. Isso é o coração da música. Não é? A música ela tem um coração batendo nela. Vocês estão ouvindo ali, ó? Tchum, 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 tchum. Ela é viva. Obrigada. Todo mundo sentiu? Achei que vocês estão meio tímidos e tímidas. Vamos de novo. Para a gente sentir essa dancinha, sentir esse pulso da música lá dançando, ó. Né? Sente um pouquinho esse coração da música. Se você tem isso, é porque você já tem a música dentro de você. Quando a gente recebe um aluno para aprender música, a gente quer extrair o que ele já traz de conhecimento. E aí a gente descobre coisas incríveis. E olha só essa história. Eu descobri que a minha avó, ela descobriu que ela cantava com 70 anos, Kelly. Uau. Numa festa de família, a minha avó com 70 anos nunca tinha cantado, nós nunca tínhamos ouvido a minha avó cantar, e tinha um karaokê, e ela pegou o microfone ali numa brincadeira e começou a cantar, e todo mundo ficou, o quê? Um vozeirão. Um vozeirão que fez ela ganhar até festival de música depois, porque depois que ela descobriu que ela cantava com 70 anos, ela não parou mais. E ela passou por um câncer de mama. Foi um momento, né, de uma surpresa também para ela essa notícia. E ela usou o canto como uma ferramenta importante para esse tratamento. Ela cantava no hospital para as enfermeiras, ela ligava para as pessoas para cantar para as pessoas ao telefone. E olha só, e cantou até os últimos dias da vida dela. E para nós é esse depoimento, essa lição que a minha avó deixou para a gente também, né? Eu canto desde pequenininha, mas ouvir minha avó cantar com 70 anos e depois acompanhar toda a trajetória dela como cantora foi incrível. E para finalizar minha fala aqui, eu tenho tempo, né? Tem um pouquinho ainda. Para finalizar, eu quero contar a minha experiência na pandemia, porque a gente não pode, né, esquecer desse momento recente aí, que foi a pandemia para todos nós. E na pandemia, como todos aqui, a gente, né, foi pego ali de surpresa. E como que a gente fazia na pandemia para não ter a sensação de vida roubada? Porque eu pensei assim, e agora? Minha vida está roubada, eu não posso sair, não posso fazer nada. E aí eu precisava reverter isso. E aí eu comecei a compor, comecei a tocar, me envolvi ainda mais com a música, porque a música sempre me acompanhou em todas as fases da minha vida, mas eu adentrei a esse universo da composição que eu gosto tanto. E comecei ali
a tocar, e ela foi a minha companheira durante todo esse processo de solidão ali, amenizando aquela tristeza, tirando o foco da tristeza e me colocando no foco de positividade, de superação. E eu ganhei um presente do universo, que foi um álbum que eu gravei após a pandemia, na flexibilização da pandemia. Eu gravei o álbum das composições que eu produzi ali nesse período, que chama-se Conecte-se, porque justamente foi isso que aconteceu. A pandemia me conectou com as minhas mais íntimas emoções, e Conecte-se é um álbum, inclusive, que está em todas as plataformas, depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho o meu trabalho como cantora, pianista e compositora também. Então, é isso. A música, ela conecta a gente com as coisas boas, com emoções boas, ela equilibra o nosso emocional, ela tira a gente do foco de coisas que a gente, né, de repente, não precisa pensar naquele momento e coloca a gente naquela posição de positividade, de coisas boas. Ela faz isso fisiologicamente. Vocês, né, pode falar melhor sobre isso depois, como musicoterapeuta. E a música, fechando aqui a minha fala, quem tem a música nunca está sozinho, nunca está sozinha. Se você não teve essa experiência de ter a música ainda assim de forma mais intensa, de forma mais presente na sua vida, eu te convido a ter essa experiência, porque com certeza você não vai se arrepender e você vai ter só coisas boas para contar no nosso próximo encontro. Muito obrigada, Aline. Eu, além de apresentadora hoje, mestre de cerimônia, eu também sou musicoterapeuta e gostaria de partilhar um pouquinho desse processo mais técnico no nosso corpo. O que é musicoterapia? Alguém imagina o que seja? Música com terapia, talvez? Tem algum cantor, algum músico, instrumentista, aquele que canta no banheiro? Tem alguém aqui? Vocês estão um pouquinho tímidos, mas eu tenho certeza que a música acompanha em todo o período, como a Aline já disse, desde o nosso ventre materno a música já nos acompanha. E por que me despertou o desejo de estudar musicoterapia? Meu pai foi diagnosticado com câncer e eu ficava aflita em vê-lo sofrendo com aquela dor. Ele tinha uma dor que a minha imagem, ela me despertou para como que eu posso aliviá-lo. E aí, o ramo da musicoterapia é um ramo da ciência e da arte. A música, ela tem na sua estrutura a ordem, a harmonia, a melodia, os elementos musicais, o ritmo, né? E aí, com essa composição, Boétios, inclusive, lá no ano de 480, mais ou menos, ele já dizia que a saúde é musical. E quando o corpo está doente, ele está dissonante. E ele só pode ser resolvido por meio da música. Olha que profundo. E se a gente for mesmo debruçar na história, o rei Saul pedia para Davi tocar a harpa, para que o seu corpo ficasse mais aliviado, para que ele tivesse bem-estar. Então a música, sem sabermos cientificamente, ela já alivia as nossas tensões e, principalmente, desfoca. Nesse sentido, sabe qual que é o caminho da dor do nosso corpo e o caminho do prazer musical? Eles caminham pelo mesmo lugar. Pela coluna, aqui, ó, na medula espinhal, passa-se o estímulo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou ali fritando um ovo, de repente, não percebi que minha barriga ali encostou na panela. E aí, eu não vi isso acontecer. E é tudo muito rápido. Logo, os neurotransmissores, eles correm por esse caminho, tem um gate control, que é como se fosse um portão, e ele vai avisar o cérebro, tem alguma coisa errada, por isso que logo a gente retrai, né? Ou se tem algum tipo de fogo aqui, o nosso pé, automaticamente, sem ver, ele já tem a sua reação, porque os neurotransmissores, eles estão levando o conhecimento e o contato ao cérebro. E qual o caminho da música? Quais os meios de estímulos da música no nosso corpo? Por meio da nossa pele. Sabia que o nosso corpo é todo ouvido? Por conta que a música, além de ser silêncio e som, ela é vibração. Então, a pele é um meio dos neurotransmissores receberem a vibração da música. E também por meio da audição, claro. E como que isso funciona dentro de nós? Como a música ela caminha pelo mesmo lugar que a dor,
qual que é a nossa magnitude da música, que é um bem muito sagrado para todos nós, como a musicoterapia, é fazer com que o prazer musical acesse primeiro esse canal e a dor, ela vai trazer uma sensação de leveza e não tão intensa quanto. E aí esse gate control, esse portão, ele vai facilitar ou impedir esse processamento da dor. E quando a gente é estimulado, por exemplo, eu não sei se aqui hoje tem uma pessoa que é cega, surda e muda, ou se vocês conhecem uma pessoa. Vocês podem perguntar, como que ela se comunica na vida? Por meio da vibração. O corpo, ela recebe os estímulos, ela consegue se comunicar por conta da vibração. Então, esses estímulos, quando eles são acionados de forma criteriosa, porque a musicoterapia ela não é uma farmacologia. Olha, todo mundo vamos ouvir aqui uma sinfonia de Bach. Tem pessoas que vão optar por um heavy metal, por exemplo, né, hard rock, e aí não vamos chegar. Então, por isso que ela é criteriosa. A gente precisa, cada um tem uma identidade sonora, cada um tem o seu histórico, o seu social, o seu físico, o seu psicológico, com certeza. Então, quando isso é acessado, nós temos alguns hormônios que, inclusive, também entram em ação. Serotonina, que vai trazer o relaxamento e prazer, endorfina, que vai trazer o bem-estar, e a noradrenalina, que ela faz o quê? Ela vai anestesiar a nossa razão. Porque quando a gente tem dor, o nosso foco é na dor. O nosso foco é debruçado naquela dor, naquele sofrimento. E aí que vem a magnitude da musicoterapia e da música. Porque o processo de desfoque e imaginação é uma das melhores estratégias de desfocar aquele sentido, aquele lugarzinho da dor. Eu atuei no Hospital das Clínicas com musicoterapia e fizemos um estudo com pacientes com dor. Dor que limitava as atividades diárias, eles ficavam, no caso, sem poder fazer movimentos mínimos. E a dor, de acordo com a International Association for Study of Pain, ela justamente diz que a dor ela é subjetiva. A dor ela é uma sensação que eu posso sentir e o outro vai sentir totalmente diferente. Então, nesse processo que nós estudamos no Hospital das Clínicas, depois de 4 sessões com musicoterapia de forma criteriosa, os pacientes voltaram às suas atividades. Porque a música, quando você escuta de uma forma que vai te trazer prazer, vai fazer sentido, ela vai acessar esse portão da coluna aqui, da medula espinhal, e aí ela vai poder desfocar o nosso pensamento, a nossa imaginação e vai trazer prazer. Bom, doutor, nesse caminho, né, que a gente se iguala da dor com a música, o tratamento musicoterapêutico. Qual a sua visão, já comentou, inclusive, na fala, mas acho que a gente pode reforçar, porque nessa evidência que nós tivemos no Hospital das Clínicas, inclusive, muitos pacientes reduziram as suas quantidades de medicamentos, deixaram de tomar medicamentos por conta desse tratamento, que depois passou a ser um pouco mais intenso. Qual a sua visão dessa prática da musicoterapia? Na época ainda da faculdade, eu acho que essa é uma visão que eu gosto de conversar com os pacientes. Eu tinha um professor que ele falava, e que é a verdade, né? A medicina ela é uma ciência empírica. O que isso quer dizer? A gente pega uma hipótese, testa e vê se ela funciona. Muitas vezes, a gente, do ponto de vista científico, elabora um pensamento e um raciocínio maravilhoso, e que quando a gente vai botar em prática, ele vai lá e não funciona. Então, quando a gente pega a música e a gente vê aqui o quanto que a música, rapidamente, a Aline conseguiu contagiar a todos nós, a gente vê que tem alguma coisa a mais e que vale a pena ser estudada. Então, falando especificamente do mieloma, para os pacientes mais jovens, a gente está falando de uma doença que a mediana é em torno de 65 anos, mas para esses pacientes, em geral, abaixo de 70, 65 anos, a gente faz transplante de medula para eles. É um transplante autólogo, mas é um transplante onde o paciente fica internado, toma uma quimioterapia pesada, e a gente tem estudos, vários, mas vou citar um que é de uma universidade americana, renomada, Cleveland,
que pegou os pacientes com mieloma e, durante o transplante, expôs eles a 6 dias de musicoterapia nessa fase mais delicada. O que eles viram de resultado? A quantidade de opioide. Então, uma droga que a gente sabe o papel dela, ainda bem que a gente tem. Mas, por outro lado, a dependência e os ciclos viciosos que a gente vê no Brasil e no mundo, o problema a musicoterapia reduziu para esses pacientes em 1/3 a dose de opioide que esses pacientes tomaram. Então, como é que foi esse trabalho? Randomizou, pegou os pacientes de maneira aleatória e botou. Então, não foi a gente pegou os pacientes melhorzinhos e botou para ouvir música e fez um trabalho com eles. Não, foi um trabalho científico, sério e publicado numa revista. Então, acho que toda vez que a gente tem uma hipótese, pegar e testar. E aí a gente vê o papel dessas terapias adjuvantes e a musicoterapia, dentre elas, e trazendo um benefício clínico tão importante para os nossos pacientes. Excelente. A Pfizer conseguiu conectar com uma pessoa que tem muito a dizer sobre isso. Luizão Pereira, ele é músico, compositor e produtor musical brasileiro. Luizão já foi indicado ao Grammy Latino e VMB, premiação da MTV. Em 2017, foi diagnosticado com mieloma múltiplo. Luizão conta que a música o ajudou no processo da doença e, em meio a internações e tratamentos, lançou o álbum Fogo no Mar, em que retrata esse período da sua vida. Vamos acompanhar aqui o depoimento por meio do vídeo? Oi, pessoal. Aqui é Luizão Pereira, músico e produtor musical. Fui convidado pela Pfizer para falar nesse simpósio sobre uma coisa que me aconteceu em 2017. Eu fui diagnosticado com mieloma múltiplo. Eu descobri que era mieloma com a simples dor nas costas. Eu fui para o ortopedista e até tive a sorte do cara pedir uma ressonância, e nessa ressonância detectou lá, né? Então eu sempre falo, inclusive, para as pessoas se observarem, e no caso de dor nas costas, nem sempre achar que é só o colchão que está ruim ou está dormindo mal. Então vale a pena o check-up. E aí foram assim, meses bem difíceis em relação à cabeça, né? Eu acordava pensando na doença, dormia pensando na doença, e aquilo era um martírio muito grande. Mas em 2020, no meio da pandemia, eu fui fazer um transplante. No meio desse transplante, eu estava trabalhando num disco, eu resolvi levar placa de áudio, controlador e até microfone para o quarto, porque eu estaria em isolamento total, e boa parte do disco eu conduzi por lá, toquei por lá, para ter um resumo do que foi esse disco. Em 2021, a gente foi indicado ao Grammy Latino como melhor álbum de música brasileira. Inclusive viajei, fui a Las Vegas. Quando eu voltei, tive que me internar novamente para fazer um novo tratamento. E eu falei, caramba, não vai ter nenhum disco lá para eu levar minha cabeça, os meus pensamentos para um outro lugar, né? Eis que eu falei, vou fazer meu disco. E comecei a compor sobre as coisas que estavam ao meu redor, sobre tudo que estava passando, né? Tem uma música, inclusive, chamada Forte, que eu fiz em um dia de quimioterapia, em que estava bem difícil, e eu falei, seja forte mais que ontem, seja forte mais uma vez. E aí, chegando em casa, toquei para Mauro, meu parceiro Mauro Santa Cecília, compositor também, e ele fez a outra parte, com fé no afeto, na ciência e no mistério. Essa música, ela me dá até hoje muito gás. Ela é uma das tantas que foram feitas durante o tratamento, né? E aí surgiu esse disco chamado Fogo no Mar. Na sequência eu lancei o disco e a resposta assim está sendo incrível, porque as pessoas acham surreal. Elas viram para mim e falam, pô, você é um guerreiro, como é que você consegue fazer um disco em pleno tratamento? E eu falo que não, assim, muito pelo contrário. Eu sou medroso, eu não conseguiria fazer o tratamento se não fosse o disco. A minha cabeça realmente vai para um outro lugar. E um outro ponto que eu acho importante, a ciência está muito evoluída, principalmente com câncer. A gente está conseguindo cada vez mais
prolongar o tempo de vida com qualidade. E sempre assim, quando você acha que deu a validade, inventa-se um novo medicamento e você ganha mais 3, 4 anos. O que eu deixo aqui sempre, meu recado, é sempre, não importa o que você faça, mas todo mundo deve ter alguma coisa que gosta de fazer. Nos momentos mais difíceis, tente distrair a cabeça com aquilo que você gosta. Isso tem sido uma constante com os meus tratamentos, né? E você vê que loucura, eu hoje estou fazendo coisas mais assim incríveis do que antes da doença. A indicação ao Grammy mesmo foi uma. Eu, em 30 anos de carreira, nunca tive nenhuma. E pós-mieloma, pós-tratamento, a gente teve essa surpresa. Então eu agradeço esse convite por poder deixar meu depoimento aqui, depoimento de vida e de conquistas, pós-diagnóstico, pós-tratamento. Saúde e paz para todos nós e que vocês tenham um ótimo simpósio por aí. Tá? Beijo para todos. Obrigada, Luizão. Eu estou super curiosa para conhecer esse clipe com essa música. Vocês também? Vamos ver, então? Seja forte, mais que ontem. Seja forte, mais uma vez. Seja forte, mais que ontem. Seja forte, mais uma vez. Nada está perdido, é preciso acreditar. Com fé no afeto, na ciência e no mistério. De novo, eu quero dizer pro mundo e pra mim, dizer pro mundo e pra mim. Seja forte, mais que ontem. Seja forte, mais uma vez. Seja forte, mais que ontem. Seja forte, mais uma vez. Nada está perdido, é preciso acreditar. Fé no afeto, na ciência e no mistério. De novo, eu quero dizer pro mundo e pra mim, dizer pro mundo e pra mim. Seja forte, seja forte. Seja forte, seja forte. Seja forte, seja forte. Muito bom, né? Olha que mensagem. Seja forte, mais do que ontem, seja forte, para até mesmo prolongar essa vida. E acho que o que ele comentou, Luizão, que nos desperta é o que a gente gosta de fazer e que a gente não está fazendo. Será que a gente não está deixando muitas vezes de lado aquilo que pulsa o nosso coração para outras coisas que talvez não fazem tanto sentido? Então, a busca de um hobby, a busca por estudar uma língua diferente, enfim, né? Qual que é o seu desejo, qual que é o teu sonho? E eu acredito que dentre os quadros associados à dor,
aqueles que mais assim trazem consequências maiores é a perda da força. É a perda de que eu não sou mais a mesma pessoa porque eu tenho algo me limitando. Acho que nesse sentido é uma das fragilidades que nós ficamos mais expostos. Então, buscar recursos nesse sentido, né, que a gente está trazendo hoje, como a música, com certeza vai aliviar e prolongar essa jornada de saúde. Muito obrigada, Aline e doutor. Muito obrigada. Daqui a pouquinho eu vou convidá-los para subir. Bom, vocês devem estar se perguntando sobre o fone de ouvido. Daqui a pouquinho a gente vai usar, tá bom? A Pfizer ela apresenta Novas Melodias, é o seu novo projeto de sensibilização para o mieloma múltiplo. Vamos explorar como a música pode ser uma ferramenta poderosa na jornada do paciente. E agora eu gostaria de ler o manifesto da Pfizer Novas Melodias. O futuro é como um andante musical em busca da melodia ideal. Com um caminhar peculiar que se aproxima ou se afasta do agora, por meio de altos e baixos, graves ou agudos, que podem mudar o ritmo de tudo, menos o percurso. Esse é o ofício do compositor, criar sua própria jornada. Assim, nenhum contraponto pode tirá-lo do compasso. Afinal, o que o guia são suas próprias notas, e ninguém pode tirá-las de você. Elas impulsionam você a ir mais longe, formando acordes que levam a uma progressão harmônica e até espiritual, já que o orgulho de evoluir constantemente transborda até a alma. Então, nunca se esqueça, seus planos e desejos se movimentam junto a você, tocando na escala exata para alcançar um concerto dos sonhos. Em coral ou a capela, a música é sempre a mesma. Mas, e a nossa potência? Definitivamente, aumenta quando estamos em muitos. Afinal, a Pfizer acredita que, por meio da música, podemos unir nossas vozes, superando qualquer obstáculo, inclusive o mieloma múltiplo. Todos juntos. Unidos em uma mesma frequência, encontramos o arranjo perfeito para nos tornarmos nossos próprios maestros e criarmos novas melodias. Agora chegou aquele momento especial da dinâmica, do fone de ouvido. Então, eu vou convidar vocês para acompanhar um trailer no telão. Mas antes disso, tem um QR Code aqui. Se vocês puderem já, com o celular, registrar esse QR Code, porque vai ter uma possibilidade, depois que vocês interagirem, ouvirem, de anotar, tá, neste ambiente. Todos vocês estão com fone de ouvido? Alguém não tem fone? Se não estiver com fone de ouvido, por favor, levante a mão, que a produção vai até você. E quem está nos acompanhando na transmissão, tá, na live, esse momento do trailer, o áudio vai ficar mudo. Tá? Então, infelizmente, vocês não vão participar dessa dinâmica, é apenas para quem está aqui presencialmente. Ok? Tudo certo? Preparados? Então, vamos lá. Dessa música, dessa trilha. Podem escrever lá? Pronto, já está aqui. Quem não escreveu ainda, podem escrever, tá bom? Vamos acompanhar aqui algumas palavras de sensações. Estranheza, descontração, lazer, momento em família, felicidade, amor, medo, fofura, angústia, nostalgia,
criança, tensão, calma, nervoso, estranheza, melancolia, saudade, paz, carinho. Vocês devem estar se questionando, nossa, mas eu escutei uma música que me trouxe um sentimento, ali tem felicidade, amor, alegria. Cada grupo de pessoas, na verdade, escutou um determinado tipo de música. Ela tinha uma música mais alegre. Opa, produção, não estou entendendo, desculpe. Tinha uma música mais alegre, certo? Triste e cheia de medo. Correto, produção? É isso mesmo. Então tá bom. E aí, nós temos o mesmo trailer aqui, certo? A mesma imagem, mas a música que trouxe as sensações. É assim como num filme. Você já imaginou assistir um filme inteiro sem uma trilha sonora? Cadê a emoção? Onde ficaria aquela sensação? Né? Pensa a tensão de um filme de terror. Vai abrir a porta, tem que vir aquele suspense, né? E a música aqui, ela nos traz várias emoções, várias sensações. E não sei se vocês se sentiriam confortáveis, dependendo da situação, aquela música com um pouco mais de terror causou um pouco de medo, outras já trouxeram saudade. A imagem também, ela traz para um lugar de memória, que pode também despertar. Mas a música em si, qual que é a nossa mensagem? Temos que ter todos os nossos cuidados ao ouvir e selecionar a música também. Porque dependendo dessa música, as nossas sensações, elas vão ser diferenciadas. Então, se eu escolho hoje, estou triste, e escolher uma música um pouco mais melancólica, mais triste, eu vou ficar mais triste ainda. Se eu escutar uma música um pouco mais alegre, ela vai trazer uma outra sensação. E, claro, o uso criterioso sempre da música vai nos levar a esse relaxamento muscular, a esse outro foco. Bom, eu vou convidar novamente o Dr. Pedro, por gentileza, e a Aline a subirem no palco. Obrigada, obrigada. Vocês ouviram? Como que vocês sentiram? Teve alguma sensação? O meu era feliz, alegre. O da Lari era de terror. Terror. Estava conversando ali como foi diferente. Como foram diferentes as nossas sensações. O meu era tenso também, era uma melodia mais que trazia uma sensação de tensão. A palavra que eu botei era nostalgia, ficou ali pequena porque a família com essa tensão dava uma sensação do passado, de uma coisa que queria retomar. Mas eu acho que veio dessa tensão isso. Uma mesma trilha com as percepções diferentes, né, por conta da música. E isso pode mudar realmente o nosso foco, né, a nossa estrada, a nossa jornada. E você se sentiu confortável de estar naquela trilha ou você queria mudar? Achou que aquela imagem pudesse fazer sentido com outro tipo de som? Eu achei que só dava para fazer sentido com aquela música que eu estava ouvindo. Não consegui imaginar outra música naquela família feliz, porque a minha música era feliz, olha só. Que engraçado isso, né? E você, doutor, como se sentiu? É a mesma coisa. Assim, o meu era a sensação de que aquilo tinha passado e que você estava só lembrando de uma experiência boa, mas que já tinha passado. Então, por isso que essa música mais tensa me deu essa sensação de nostalgia, porque era uma coisa boa, mas que a gente já não tinha mais, né? Alguém sentiu vontade de chorar? Teve sentimento assim de tristeza? Choro? Não? Teve? Muito bom. Bom, vocês querem falar alguma coisa? A gente já está chegando no nosso momento final. Olha a música aí, ó. Viu como tem música em todo lugar, na fala, na entoação da fala também, e nas emoções. Então, esse é o momento de falar, tá acabando. E a gente? Que estava muito bom. Quer falar alguma coisa? Eu acho que foi agradecer demais participar, né? É sempre uma oportunidade da gente aprender alguma coisa nova e, óbvio, a gente está num congresso sobre câncer e sempre uma mensagem pesada, mas que aqui não, a gente está falando de coisas leves, coisas que mudam a história dos nossos pacientes e sobre, obviamente, novas possibilidades de tratamento. Então, acho que
essa mensagem é muito importante. Bom, à medida então que chegamos ao final, né, desse simpósio, eu gostaria de expressar a nossa profunda gratidão pela participação de vocês que estão aqui presencialmente e a todos que estão nos acompanhando pela live, e dizer que o nosso corpo ele é uma orquestra, é uma sinfonia, e cabe a cada nós dar o norte, um sentido diferente, e sermos e assumirmos o protagonismo dessa jornada de saúde, de vida, fazendo sentido, claro, né, a nossa vida. Vamos, então, continuar fazendo planos, inspirando vidas, enfrentando o mieloma múltiplo juntos. Eu vou pedir a gentileza que vocês deixem o rádio, o fone, tá bom? Pode ser na saída. E muito obrigada. Tenham a todos... Posso perguntar, né, aqui, quem ficou, claro, com muita vontade de sair daqui e cantar hoje? Levanta a mão. Olha que maravilha. De ouvir uma boa música, né, de Aline? De ouvir uma boa música, de dançar e de deixar a música fazer parte ainda mais da vida de vocês. Então fica esse convite, deixa a música entrar ainda mais na vida de cada um de vocês, que é só coisas boas que você vai contar pra gente depois. Com certeza. Então tenham todos uma ótima tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.